Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Amanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre pós-produção de render e a pós-produção mais voltada para essa parte de reflexos do render. Não apenas reflexos de vidros, mas de todos os elementos da nossa cena. Como a gente pode controlar esse reflexo da melhor maneira possível e tirar o maior proveito que tiver para tirar de uma imagem em relação aos reflexos, tá? Aqui eu trouxe pra vocês que a imagem que a gente vai fazer vai controlar esses reflexos lá no Photoshop. E aqui eu trouxe a imagem já com esses reflexos bem trabalhados no Photoshop. E aqui a imagem que saiu lá do V-Ray, sem a pós-produção, sem nenhuma pós-produção, saída lá do V-Ray nua e crua. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona essa parte no Photoshop. Eu vou logo aqui adiantando para vocês que a pós-produção, ela é uma parte muito importante. Posso até dizer que é uma das partes mais importantes da nossa renderização, para ela ficar uma renderização realista. Porque o Photoshop ele é um mundo de possibilidades para fazer a nossa pós-produção, certo? E ele pode não apenas ajeitar um reflexo aqui, ou deixar a imagem mais contrastada, ou enfim, fazer essa pós-produção básica. Mas ele tem muito mais possibilidades. Você pode, inclusive, diminuir muito o seu tempo de render fazendo uma pós-produção. Mas como assim, Amanda? Porque, por exemplo, você quer fazer um muro de pedras. Para você fazer esse muro de pedras lá na sua renderização, vai te dar um pouco mais de trabalho, o seu render vai demorar mais, mas quando você sabe fazer essa pós-produção, fazer esse muro de pedra no Photoshop, você não vai precisar fazer lá no seu render, então você apenas coloca, por exemplo, um muro cinza e lá no Photoshop você consegue fazer o efeito das pedras, consegue fazer o efeito de relevo. Então isso ajuda muito no seu tempo de render, ajuda muito no seu trabalho lá no V-Ray. E além disso, você pode consertar pequenos erros que você já pensou, você já renderizou e aí você viu aquele pequeno errinho ali e você não sabe como consertar e tem que renderizar de novo, esperar todo o tempo de novo. E tem como a gente consertar esses erros no Photoshop. Então, essa pós-produção é muito importante. Não acreditem quando dizem que a pós-produção não é importante, que você não precisa fazer pós-produção. Realmente, se você não quiser, você não precisa fazer. Mas que dá uma vida na sua imagem, dá uma outra cara pra sua imagem, aí dá. Então vamos lá para essa parte de reflexos na pós-produção. Aqui eu vou falar apenas da parte de reflexos, mas a pós-produção ela engloba muito mais coisas. Eu precisaria fazer um vídeo aqui de muitas horas para explicar para vocês tudo o que se pode fazer numa pós-produção, certo? Então eu vou falando aos poucos para vocês, dando algumas dicas, dando algumas aulas para essa área. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no SketchUp, que eu vou falar para vocês rapidinho sobre alguns elementos. Primeiramente, sobre os reflexos de vidros, que muitas pessoas têm dificuldade com essa parte. Qual o segredo de reflexo de vidro? Primeiro, ter o que refletir, obviamente. Por exemplo, nesse meu vidro aqui, eu coloquei, para ele refletir aqui no vidro, ó, eu coloquei um retângulo aqui na nossa imagem e coloquei uma imagem aqui para que ele pudesse refletir essa imagem nos vidros. Então, ele vai ter que refletir, então vai ficar uma coisa muito mais realista, tá? E aí, quando a gente vai configurar esse retângulo que a gente colocou aqui, é muito importante fazer o que eu já expliquei para vocês numa aula de background, que é, vamos entrar aqui no material desse retângulo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro eu coloquei um emissive para que ele não fique completamente opaco, que ele emita uma luz ali para que o nosso vidro, o reflexo do vidro não fique completamente opaco, que ele tenha uma luz. E é muito importante também você vir aqui nos atributos e adicionar um Ray Trace Properties, aqui o meu já tem. Vir aqui no Ray Trace e desabilitar o Cast Shadows para que aquele retângulo não faça uma sombra na sua edificação, certo? Primeiro ponto. O segundo ponto é que os vidros, eles não podem estar com a face azul virada para fora. Então eu vou colocar aqui no modo monocromático para mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo que o vidro está com todas as faces viradas brancas para fora. Então esse é o certo a se fazer.
Se ele tivesse assim, ó, eu vou virar aqui pra vocês. Inverter face. Se ele tivesse assim, azulzinho, os reflexos não iam sair, ia ficar feio, não ia ficar realista, tá? Então, tomem cuidado com essa parte das faces aí no vidro de vocês. O outro ponto é que o vidro, ele precisa ter uma espessura. Ele não pode ser simplesmente um retângulo ali sem espessura. Então, quando você for fazer o seu vidro, faça o retângulo, mas aí você dá um push-pull de pouquinho, de 2 centímetros. Ele só precisa ter uma espessura para dar ali aquele efeito do reflexo, certo? Esses são os pontos que eu queria falar para vocês. Ok, como é que a gente vai fazer esse reflexo no Photoshop? A gente vai utilizar dos Render Elements. O que são esses Render Elements? Eles são camadas que o V-Ray faz a partir do nosso render, certo? Vou explicar melhor. Por exemplo, você tem o seu render ali final. Eu vou abrir aqui a imagem para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui o meu render final. Quando você adiciona um Render Element por exemplo, de reflexos, ele cria... É como se ele criasse uma nova camada, ele cria uma nova imagem, como se fosse uma nova camada, tirando todos os reflexos que tem dessa cena e passando para uma nova camada. Quando você junta, por exemplo, o seu Render Element de reflexos, de refração de GI, que é o Global Illumination, que é exatamente esse rebatimento que a luz tem nos materiais, quando você junta todos os seus Render Elements, é como se você pega aquelas camadas de cada Render Element e você fosse colocando um em cima do outro. Quando você coloca um em cima do outro, ele dá a nossa imagem final. Então, é exatamente isso que é o Render Element. É uma camada da nossa imagem final. E como é que funciona? Como é que a gente coloca esse Render Element aqui no V-Ray? Vamos voltar aqui. Entrar aqui no Asset Editor. E o Render Element, ele está nessa caixa bem aqui, ó. Render Element. Quando a gente não tem nenhum Render Element aqui, eu vou apagar todos aqui pra vocês, tá? Ele vem assim, ó, pra gente escolher aqui qual que a gente quer colocar. Esses Render Elements, eles não adicionam tempo no nosso render, tá? Antes que vocês perguntem. O V-Ray, ele só separa essas camadas da nossa imagem final, então ele não adiciona nenhum tempo na nossa imagem. Eu não uso para minha pós-produção todos esses Render Elements, depende muito dos efeitos que eu quero colocar, porque ele serve tanto pra gente ver como é que tá funcionando etapas aqui da nossa imagem, por exemplo, como tá funcionando esse Global Illumination. Você pode colocar aqui o Render Element de Global Illumination e bater um render e ver como tá funcionando esse Global Illumination sozinho ali, sem as outras camadas do seu render. Ou você pode utilizar esses Render Elements para fazer efeitos, para potencializar certos elementos da sua cena. Então aqui a gente tem muitas opções de Render Elements e eu vou falando um pouco deles aqui para vocês ao decorrer dos vídeos, certo? Mas aqui eu vou falar especialmente do Render Element de Reflection, que é esse aqui. Então a gente vai selecionar o Reflection e ele já criou aqui pra gente. Se a gente entrar nessa caixinha aqui de novo, a gente consegue ver. E no novo V-Ray Next, a gente consegue colocar o Denoise, que ele faz uma limpeza do noise da nossa imagem, para que esse Render Element ele fique também sem noise, certo? Então a gente apenas habilita aqui o Denoise do Render Element. Um outro que eu quero colocar aqui para vocês, que a gente vai utilizar nessa etapa, ó, aqui pra gente selecionar outro, é só apertar o botão direito do nosso mouse, que ele já mostra todos, certo? Aqui outro que eu quero mostrar pra vocês são esses primeiros aqui, que são camadas de cores que ele coloca na nossa imagem. Eles servem para que a gente possa selecionar mais fácil materiais, objetos da nossa cena lá no Photoshop. Sem eles, você demoraria muito mais para selecionar esses materiais. Já já vou mostrar para vocês aqui como é que eles saem, certo? Mas eu sempre adiciono vários desses de cores para que lá no Photoshop eu consiga trabalhar mais fácil. Então, eu vou adicionar aqui o Material Random Color, vou habilitar o Denoise, vou também habilitar o Material ID Color
o denoise. E também vou colocar o Render ID. Esse não tem o denoise habilitado, tá? Mas não tem problema. Então aqui a gente vai bater um render, eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona depois já feitas essas camadas do Render Element. Aqui o nosso render tá terminado, mas pra deixar bem claro pra vocês, ele tá azulado assim porque tava com as configurações de render noturno que eu já tinha feito, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês. Mas eu já tenho ali pronto o render certinho pra gente fazer lá no Photoshop. Aqui eu vim pra mostrar pra vocês como é que vocês salvam essa imagem junto com seus Render Elements. Os Render Elements, eles estão aqui, ó, nessa caixa. E aqui a gente consegue ver o Render Element de material ID Color, o de material Random Color. Tá vendo que ele deixa cada material com uma cor? Então isso a gente vai utilizar muito lá no Photoshop. O Render ID, que é outro de cores, pra gente selecionar os nossos materiais e elementos da cena. E aqui o Render Element de reflexos. Ele pega todos os reflexos da nossa cena e passa para uma camada separada. Então, utilizando essa camada, a gente consegue potencializar esse reflexo lá no Photoshop. E pra gente salvar essas imagens todas juntas, todas de uma vez, a gente não vai apertar simplesmente aqui no Save. A gente vai apertar e segurar. E aqui embaixo a gente vai ter Save to Separate Files, certo? Então, a gente vai clicar aqui, escolher uma pasta para salvar e só salvar que ele vai salvar todas as imagens ali naquela pasta. Então, vou fechar aqui para vocês que eu já tenho salvo. Vamos abaixar aqui e vamos entrar lá no Photoshop. Eu vou abrir aqui o Photoshop. E aqui com o Photoshop aberto, a gente não vai chegar aqui e abrir aqui uma imagem, tá? A gente vai fazer assim. Vamos vir em Arquivos, Scripts, Carregar arquivos na pilha. E aqui a gente vai escolher todas as imagens que a gente quiser, que elas vão ficar como camadas aqui no Photoshop. Então vamos procurar. Vamos vir aqui em imagens. Essa é a imagem 5. E eu vou escolher aqui tanto a minha camada de denoiser, como as camadas das cores que a gente escolheu lá, e a camada do reflexo. E vou apertar OK. Ó, todos já estão aqui. Eu só aperto OK. E ele vai começar a abrir essas imagens aqui pra gente num mesmo arquivo, certo? Ó, aqui ele tá fazendo camadas. Então, já carregado, vamos lá. Primeiro a gente vai começar colocando a nossa imagem base aqui pra baixo. Aqui no Photoshop a gente sempre vai trabalhar de baixo pra cima, porque o que tá em cima é o que aparece, o que é o que vai sobrepondo a nossa imagem que tá lá embaixo, certo? Então, vamos jogar aqui o denoiser pra baixo. E aqui a gente vai querer que o reflexo ele fique em cima da nossa imagem base, certo? Então, vamos trazer o reflexo aqui para baixo. E aqui, essas outras camadas, a gente vai simplesmente desabilitar o olhinho. Então, como é que muita gente utiliza essa camada de reflexo aqui no Photoshop? Eles colocam um Blend Mode, que é um modo de mesclagem. Geralmente, para os reflexos, eu coloco divisão, certo? O Blend Mode de divisão. E eles chegam aqui na opacidade e vão diminuir essa opacidade, para que os reflexos fiquem mais fortes ou menos fortes, certo? Mas, fazendo desse jeito, vocês conseguem perceber que os reflexos, eles aumentam ou diminuem na mesma proporção em todos os lugares da imagem, em todos os locais. Por exemplo, você não consegue simplesmente aumentar só esse vidro aqui, o reflexo. Então, a gente não vai trabalhar dessa forma aqui com esse Render Element de Reflection. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu trabalho pra conseguir extrair o maior potencial que a gente tem dessa camada, certo? Eu vou deixar aqui mesmo no Blend de divisão. E aqui na opacidade eu vou colocar no 100%, porque eu não vou utilizar dessa opacidade. A gente vai utilizar os levels, os níveis, os ajustes aqui de nível, ó, do Photoshop, certo? Mas antes disso, a gente vai separar os elementos que a gente quer forçar mais esse reflexo. Por exemplo, os vidros, os metais, algum material em si que você quer mais reflexivo ali, que você precise controlar mais esse reflexo. Então, o que a gente vai fazer?
Primeiro eu vou selecionar todo esse meu vidro aqui, dessa parte do guarda-corpo, que eu quero mais reflexo neles. Então eu vou habilitar aqui o olhinho dessa minha camada de colors. Vou apertar em cima dela para selecionar. Vou apertar W para selecionar a varinha mágica, que é o atalho que a gente tem aqui no Photoshop. E como é que funciona essa varinha mágica? Quando a gente apertar em cima de uma cor, ela vai selecionar tudo o que está aqui nessa cor próximo, certo? Então, a gente vai clicar aqui só nos nossos vidros, eu vou apertar Shift para ir adicionando essas seleções, certo? Então, eu vou aqui selecionar todos os meus vidros, apertando Shift com a varinha mágica. Depois que eu selecionei todos os vidros que eu quero controlar esses reflexos, eu venho aqui, desabilito a minha camada das cores, vim aqui na camada de reflexos e aperto o atalho Shift Ctrl J. O que ele vai fazer? Ele vai recortar esses reflexos dessa camada de reflexos apenas dos nossos vidros. Então, por exemplo, eu vou desabilitar aqui esse olhinho dos reflexos totais. E aqui você consegue ver que como a gente separou, recortou esse reflexo apenas dos vidros, o reflexo continua aqui, ó. Se a gente desabilitar o olhinho, ele some, ó. Então, a gente consegue controlar o reflexo apenas desse vidro aqui separadamente. E isso eu vou fazer com todos os materiais que eu quero utilizar melhor esse reflexo, que eu quero controlar melhor esse reflexo, certo? Então, eu vou desabilitar esse olhinho aqui. Vou apertar de novo no meu Random Color. E vou também selecionar aqui com a varinha mágica esses vidros aqui das portas, esses vidros dessas portas daqui de cima. Ainda vou aproximar aqui e selecionar esses verdes, que ainda é do vidro. Deixa eu ver se esse aqui também é. Não é. Então, pronto, selecionei os meus vidros. Desabilito, vim aqui no Reflection, Shift Ctrl J para recortar em outra camada. Outra parte que eu quero aqui é controlar melhor meus reflexos. São, primeiro, os metais, o carro que está aqui atrás. Também quero controlar bem essa parte do alumínio aqui das portas. E a gente pode também pegar essa lixeira aqui, que também é de metal. E também o asfalto. Então, vamos fazer isso com todos os materiais. Eu vou fazer aqui mais rápido para vocês verem, certo? Ó, por exemplo, aqui eu consigo pegar bem esse metal aqui do guarda-corpo. Então, eu vou continuar utilizando essa camada. Vocês vão ver que depois eu vou ter que utilizar a camada de Render ID, porque eu não vou conseguir selecionar algumas coisas nessa camada que eu tô agora. Então, eu vou aqui selecionando toda a parte de metal do guarda-corpo. Junto também eu vou selecionar já esses puxadores da porta, que também são de metal. Eu vou deixar todos numa mesma layer, tá? Numa mesma camada. Então, eu vou vir aqui em Reflection, em cima do Reflection, aperto o Shift Ctrl J. Já criei uma nova camada, certo? Vamos aqui pro próximo. Vamos pegar agora essa lixeira aqui. Apertar aqui, pronto, ela já selecionou. Vamos pegar só esse azulzinho aqui de cima. Ok, vamos aqui no Reflection, Shift Ctrl J. Agora vamos para o carro, apertar aqui de novo. Vamos selecionar tudo que está nesse carro aqui nessa parte da frente, que a planta tá atrapalhando um pouco da gente selecionar, né, mas pode selecionar, assim, só as maiores partes, que acaba que aqui atrás da planta não vai dar pra ver muito bem, mas eu acabo selecionando umas partezinhas assim. Pronto, pra mim aqui tá ok. Vamos aqui no Reflection, Shift Ctrl J. O próximo que eu falei é essa parte do asfalto, né? Então aqui a gente dá pra selecionar também. Vou voltar aqui, Reflection, Shift Ctrl J. Eu vou colocar essas camadas mais pra cá, para que vocês consigam ver melhor. E agora aqui, eu quero selecionar essa parte aqui do alumínio aqui da porta. Mas tá vendo que aqui ele acabou ficando com a mesma cor de preto da parede.
Então eu vou utilizar esse outro Render Element aqui, que aí fica melhor para selecionar. Então eu vou apertar aqui em cima dele, Shift para selecionar vários, e ok. Aqui eu vou selecionar essa parte de baixo também. Aqui. Ok. Vou selecionar essa parte aqui também para ficar na mesma camada, que também é alumínio. Beleza. Reflection, Shift Ctrl J. Aqui eu acho que eu já peguei todos os elementos da minha cena que são mais importantes, os reflexos. Então, vamos aqui começar. Primeiro, eu tiro todo o olhinho dos meus reflexos aqui, certo? Eu vou fazer um grupo desses reflexos para que não fique desorganizado. Então, vou pegar aqui desde a primeira camada dos reflexos até o meu reflection aqui e aperto aqui no grupo. Então, eu vou criar um grupo de reflexos. Ok. Vamos abrir aqui agora. Vou desabilitar esse meu reflexo. E como eu falei, a gente vai controlar esses reflexos não aqui pela opacidade, certo? Mas pelos levels, que a gente consegue controlar muito melhor. Então, vamos lá. Esse reflexo aqui, a gente consegue ver que é aqui dessa parte do alumínio. Então, a gente vai chegar aqui em ajustes. Vamos em níveis. E aqui nos níveis, a gente vai selecionar esse item aqui, que é para que ele linke esse ajuste com a camada que está embaixo e não com a imagem inteira, certo? Vamos colocar essas propriedades aqui. E aqui, ó, a gente consegue, a gente colocando mais para a direita, a gente diminui esse reflexo e colocando mais para a direita, a gente aumenta. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui na metade, acho que assim tá bom. Voltar para a camada, vamos habilitar a outra camada, e aqui essa é a camada do asfalto. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos aqui em ajustes, níveis, habilitar essa caixinha, e aqui a gente consegue fazer o reflexo do asfalto. Aqui eu vou deixar sem muito reflexo, assim, mais escurinho mesmo. Vamos habilitar a outra. Esse aqui a gente consegue ver que é do carro, ó. Vocês estão vendo aqui atrás? Eu vou aproximar. Aqui, ó. Então, vamos de novo lá, níveis, habilitar a caixinha para baixo. E vamos ajustando aqui esse reflexo. Acho que é assim. Camadas de novo. Olhinho. Níveis. Caixa para baixo. E esse aqui é o que, gente? Eu nem vi direito. Ah, é a nossa lixeira aqui. Ela aqui não tem muito reflexo, né? Mas vou colocar aqui no máximo. Ok. Ó, gente, se vocês quiserem aumentar o reflexo de alguma coisa que vocês acham que ainda tá pouco reflexo, vocês podem duplicar essa camada do reflexo de algum material seu, por exemplo, dessa lixeira. Se eu achasse que ela tá muito pouco reflexiva ainda, certo? Vocês podem forçar duplicando essa camada. Então, eu vou apagar aqui o levels que a gente acabou de fazer e eu vou duplicar essa camada apertando Ctrl J. Então, quanto mais eu aperto Ctrl J, ó, mais ela vai duplicando a camada. E tá vendo que ela tá ficando mais reflexiva? Se a gente desligar essas camadas, ó, ela vai ficando menos reflexiva. Então, você pode forçar o seu reflexo também, duplicando essas camadas do reflexo de cada material. E o que vocês podem fazer? Para não ficar desorganizado assim, por exemplo, várias camadas copiadas uma em cima da outra que você não sabe mais o que é, você pode chegar aqui nessas camadas, por exemplo, da lixeira, selecionar todas e criar um grupo para ela. E botar, por exemplo, reflexos lixeira, tá? E assim você consegue ficar mais organizado aqui para você saber o que você tá fazendo. Então, o reflexo aqui já tá ok. Eu forcei mais esse reflexo duplicando as camadas. E eu vou ver aqui na minha próxima camada, é a camada de reflexos desses metais aqui, tanto do puxador como aqui do guarda-corpo. Então, vamos lá de novo em níveis, caixinha para baixo, e vamos ajustar esse reflexo aqui. Acho que aqui tá bom.
A próxima, é a penúltima, são dos vidros, tanto daqui de cima como daqui de baixo. Eu acho que esses vidros vão fazer a mesma coisa. Vou deixar no reflexo máximo dele, que eu gosto de vidro bem reflexivo, acho bem legal. Fica bem bonita a imagem. E esse último aqui é o reflexo dos vidros aqui do guarda-corpo. Então, vamos fazer a mesma coisa, níveis, botar pra baixo. Então, por exemplo, aqui eu acho que meu reflexo já tá bom, tá? Tá ótimo, na verdade. Eu acho que eu deveria colocar até menos, assim. Mas se você quiser forçar ainda mais esse reflexo dos vidros, você faz como eu te falei. Eu vou apagar aqui o níveis e a gente vem aqui e duplica essa camada, ó. E ele vai deixando os reflexos ainda mais intensos. Mas eu vou apagar aqui o que eu acabei de fazer, tá? E vou colocar aqui o níveis de novo. Pra baixo. Deixar assim. Pronto. Então, depois de a gente fazer cada camada separada, a gente vem aqui na camada geral de reflexos. A gente coloca para visualizar ela. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui em cima. Vamos colocar níveis. Caixinha para baixo. E aqui a gente vai controlar o reflexo das coisas que sobraram. Que a gente não separou lá em outras camadas, certo? Então, vou explicar aqui mais uma coisinha para vocês. Por exemplo, eu quero mais que fique mais branquinho aqui, com mais reflexo aqui nesse meu material de parede branca. Mas eu achei que a minha calçada ela ficou muito reflexiva. E agora o que eu faço? A gente pode fazer assim. Vamos colocar aqui, olhar aqui só para nossa parede, que a gente quer mais reflexo. E eu acho que aqui tá bom. Agora a gente vai aqui em camadas de novo. Vamos chegar aqui na nossa camada de reflection. E vamos criar uma máscara para ela, pra gente tirar essa reflexão aqui das partes que a gente não quer uma reflexão maior. Então, vou clicar aqui para fazer uma máscara. E com o brush, que é o pincel, que o atalho é a letra B, a gente vai pintar de preto tudo que a gente não quer que tenha reflexo, certo? Então, eu vou aumentar aqui esse meu pincel. A opacidade eu vou deixar em 100%, porque eu não quero reflexo de jeito nenhum. Vou trocar aqui a cor do meu pincel para preto, apertando o X, que é para inverter as cores. E eu vou pintar aqui essa parte da calçada, ó. Vocês conseguem ver que ela tá tirando o reflexo e tá ficando mais escurinha? Eu não quero reflexo nessa parte inteira da calçada. Aqui nos meus banquinhos eu também não quero. E tá aí, a gente conseguiu tirar o reflexo dessa parte. E isso você pode fazer em todas as imagens que você quiser. Ir fazendo pequenos ajustes, materiais que você quer mais reflexivo, você dobra a camada, você vai duplicando. Que você não quer reflexo, você faz uma máscara e pinta ali de preto. Então, muitas coisas você pode fazer dentro do Photoshop, dentro da sua pós-produção, para deixar a sua imagem cada vez mais impactante, cada vez mais do jeitinho que você imaginou ela sair, e para te dar muito menos trabalho na hora da renderização em si. Que você pode ajustar essas coisas no Photoshop, na pós-produção. Então, pós-produção é muito importante. E explicando de um modo bem simples e rápido aqui para vocês, esse é o nosso resultado em relação aos reflexos. Eu vou desabilitar aqui os reflexos para vocês verem o antes e o depois. Então, aqui é sim forçar os reflexos aqui na pós-produção. E aqui é com os reflexos. Olha a diferença que faz a vida no vidro, aqui na lixeira. Ó, vocês conseguem ver bem isso. Nos metais, então vocês conseguem controlar muito bem essa parte aí. E essa foi só uma minimazinha parte da minha pós-produção, que eu vou decorrendo aí essa parte mais pra vocês nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Então me falem aí o que vocês querem de pós-produção, o que vocês querem descobrir aqui dentro do Photoshop em relação a essa pós de imagens de arquitetura. Então, me deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, quais são os temas que vocês querem, e muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo!